começando o programa Viva Mais. Você já sabe que é o seu programa de saúde. Nós tiramos esse programa para fazer um programa um pouquinho diferente. Normalmente, durante o ano e nesses últimos 2 anos e meio, nós temos entrevistado colegas médicos. A proposta, você sabe qual é que é trazer colegas que realmente façam especialidade, que tenham especialização. E nós procuramos, tanto eu quanto a Ana, falar muito pouco do que a gente faz. Eu sou cirurgião plástico, a Ana é dentista, que tem especialização em implantodontia, em próteses, e a gente tem recebido muita pergunta das nossas áreas. Então, nós resolvemos hoje falar um pouquinho sobre a nossa especialidade. Bom, você sabe que você tem como acessar o site do programa, digitando www.programavivamais.com.br. Todos os nossos programas estão gravados ali, assim como os colegas médicos com endereços, telefones, que muita gente também nos pergunta. Ainda essa semana eu tive algumas ligações na clínica do pessoal perguntando: aquele médico que falou sobre tal coisa e outro que falou sobre tal coisa. Bom, fica tudo registrado ali no site do programa. Eu acho que até serve para você como uma indicação, é uma indicação que a gente assina embaixo, que para nós trazermos o colega aqui, a gente pesquisa um pouquinho. Eu não quero dizer com isso que a gente só, os melhores são só os que vêm aqui, pessoal, tá? É porque tem muito colega médico que não gosta de falar em televisão ou que não se sente bem falando na televisão, mas a gente procura, à medida do possível, quando a gente convida um profissional para vir falar aqui, que seja alguém top da área. Miguel, acho que até cabe um comentáriozinho aí. As pessoas precisam saber que o Rio Grande do Sul é riquíssimo em médicos e dentistas, né? Inclusive, assim, a mídia deu umas queimadas nos dentistas, até alguns pacientes na clínica diziam assim: eu disse que eu vinha no dentista, e minha filha disse assim: pô, cuidado, olha o que os dentistas estão fazendo. Na verdade, faziam anos, eu acho que, se eu não me engano, eu li no jornal do CRO, faziam 30 anos que um dentista não era caçado. Então, assim, o Rio Grande do Sul é rico na odontologia e na medicina. Nas duas áreas, nós temos especialistas maravilhosos aqui no Rio Grande do Sul. Então, essas coisas que, infelizmente, a mídia faz porque ela precisa de notícias, não é verdade, né? Foi um dentista caçado em 30 anos e teve um que teve problema, que também é suspeito, não querendo defender a classe. Os depoimentos que eu vi não eram... Fidedignos. Fidedignos. O que eu assisti daquele colega lá da praia, eu nem o conheço, né? Não estou defendendo porque conheço, nem o conheço. A paciente, o que eu vi, a paciente disse assim: ele me sedou na sexta, eu acordei na segunda. Desconheço essa droga. É um dentista anestesista. Não, eu desconheço essa droga. Então, assim, muitas coisas são questionáveis, né? Mas é importante que as pessoas saibam que, tanto na medicina, né, Miguel, como na odontologia, nós somos ricos. São maravilhosos os profissionais de Porto Alegre. Infelizmente, pessoal, e a gente aqui está se colocando no mesmo balaio, tá? Porque isso que nós estamos fazendo aqui nada mais é do que televisão, né? Então, quando a gente fala da mídia, da mesma forma que na nossa profissão, tanto na odontologia quanto na medicina, existem bons e maus profissionais, na área da televisão, do jornalismo, também existem bons e maus profissionais. E muitas vezes, pessoal, quando existe uma veiculação de uma matéria, você tem que levar em conta, primeiro, que a matéria não foi feita por especialista. Quer dizer, mas foi um jornalista. Isso é literatura leiga, tá? Ou é produto leigo. Por quê? Porque ele pode ter noções a respeito, ele vai colocar o que ele acha. Na verdade, não só na área da odontologia, como na área da cirurgia plástica, por exemplo, que é o que a gente se propõe a falar hoje, eu canso de ver matéria sensacionalista. O Brasil faz mais de 500 mil cirurgias plásticas por ano. Eventualmente teve uma fatalidade, aconteceu um insucesso, e a gente vê aquele, cidadão que trabalha na mídia e que não tem o que falar, se pronunciando como se ele fosse juiz. Ora, vai estudar medicina, meu amigo, para depois vir falar alguma coisa e ter esse comentário irresponsável, né? Porque, como a Ana falou, a gente tem a oportunidade de trabalhar em outros lugares. O Rio Grande do Sul tem uma quantidade enorme de bons profissionais, tá? E pesquisas, nas estatísticas feitas, mostram que as complicações, por exemplo, teve agora um congresso de cirurgia plástica,
onde estava o presidente da sociedade falando que eles fizeram uma estatística, um levantamento em alguns estados, e as complicações e as queixas, 99% delas é com um profissional não habilitado. E o pessoal costuma generalizar. A gente não veio aqui para fazer... Não, e fica de novo aquele nosso alerta, né, Miguel? Para procurar um profissional habilitado. Procure um especialista. Na dúvida, entre no site do Conselho do CRO, ligue para o Conselho de Medicina, se certifique de quem você está fazendo. Miguel, posso ler um e-mail aqui? Uhum. É que assim, ó, nós recebemos inúmeros e-mails. Então a gente quer agradecer muito a vocês o carinho de vocês, a atenção de vocês conosco. Então, por exemplo, essa semana, eu vou pegar alguns dessa semana, tá? Porque a gente não consegue ler todos os e-mails. Cada vez que o programa está no ar, a nossa caixa de e-mail enche. Mas tem alguns e-mails carinhosos que eu gostaria de ler. O Valdeci Amorim diz o seguinte: excelente programa sobre joelho apresentado com o Dr. Pozzi. Parabéns por vocês disponibilizarem um programa de muita qualidade e excelente conteúdo. Muito bom mesmo, valeu a pena assistir. Muito obrigado, Valdeci, e essa é a nossa intenção, tá? É disponibilizar conhecimento. Que muitas vezes as pessoas, como tu falou, infelizmente na mídia, muitas vezes a gente não encontra, né, no jornalismo tal, alguém que fale... A gente tem procurado, nesse sentido, fazer um programa mais sério, né? O objetivo do programa, na verdade, aqui a gente e os colegas se sentem muito à vontade, porque nós convidamos o colega e não se cobra nada do colega, quer dizer, esse é um detalhe importante para as pessoas gratuito, saberem. Bilateralmente, onde o interesse da gente é justamente informar, para desmistificar um pouco, pessoal, porque assim, ó, é muito fácil, né, a mídia pegar e malhar um profissional. E, cara, vocês acham que alguém que faz, por exemplo, cirurgia plástica, o cara faz 6 anos de faculdade, mais 3 de especialização em cirurgia geral, mais 3 de plástica, depois mais 3 anos para conseguir um título de professor? Acho que o cara vai para uma sala de cirurgia querendo fazer um erro ou promover algum transtorno em alguém? Quer dizer, perder, sei lá, 15, 18 anos de estudo porque não está a fim de fazer um bom procedimento? A mesma coisa na odontologia. É muito fácil falar mal quando a gente não tem informação. Informação leiga, muitas vezes, é péssima notícia. A gente podia fazer apologia da desgraça aqui, não só nas nossas áreas, mas em outras áreas, tá? Vocês iam ficar horrorizados com o que acontece, mas não dá ibope, né? Então, quando é assim, algum acidente em alguma outra área, o pessoal não fala nada. E a gente, infelizmente, está aqui, claro que protegendo a classe, porque precisa ser protegido. Porque, infelizmente, não é todo mundo que tem horário e tem essa possibilidade de ter canal e ter televisão para expor o que realmente acontece. E para proteger a classe também, proteger. Né? Não, porque assim, ó, existem maus profissionais? Olha, existem como em qualquer lugar. Em toda a área. Mas no Rio Grande do Sul, eu posso garantir para vocês que a grande maioria, e eu posso falar isso porque assim, ó, eu trabalho em Floripa, em Curitiba, em São Paulo, no Rio, em Mato Grosso do Sul, em Rondônia, no Amazonas, tá? Então, assim, ó, são todas clínicas de colega. E eu posso garantir para vocês que o nível profissional aqui é excelente. Assim como em alguns lugares fora do Brasil que a gente trabalha, tá? E eu falo sem bairrismo, porque na verdade nós não nascemos no Rio Grande do Sul. Para mim, Rio Grande do Sul é minha terra. Mas eu poderia dizer assim, não, São Paulo... Não, pessoal. Os melhores profissionais em cirurgia plástica, eu posso garantir para vocês que estão aqui no sul do país. Bom, vamos falar um pouquinho sobre medicina, né? Posso só ler o último? Prometo que depois eu paro. Mas é que são tantos e-mails carinhosos que de vez em quando a gente tem que ler alguns, né? O Ademar Apelt diz assim, parabéns pelo excelente programa com o Dr. Pozzi. Que aula! Então, assim, ó, muito obrigado pela participação e por vocês escreverem. Nós também recebemos eu estou tentando achar que ele diz assim, parabéns, cada vez melhor. Muito obrigado pelo carinho, é bom a gente ter esse retorno. Agora vamos falar de medicina. Eu tenho umas perguntas aqui. Posso ler mais uma pergunta? Claro. Até vou ler aqui o nome dela, espero que ela não se importe. Fala só o primeiro nome. Só o primeiro nome, Gladys. A Gladys disse que ela fez gastrectomia total em 2008. E ela pergunta se ela pode fazer... suplementação? Suplementação hormonal. Ela aqui usa o testosterona, na verdade. Ela pergunta se ela pode tomar testosterona. Na verdade, pessoal, quando a gente fala em suplementação, a gente não fala via boca, tá? A gente fala transdérmico, né? Posso fazer outra pergunta, melhorar a pergunta dela? Quem não pode fazer? Na verdade, quem não pode fazer, não existe. O que a gente faz, até porque não se faz suplementação da mesma forma em todo mundo. Por que a Ana está falando sobre, na verdade, suplementação hormonal?
Porque como vocês já sabem, eu, junto com o meu filho mais velho, o Vitor, nós fomos fazer uma pós-graduação em nutriendocrinologia. Então, já respondendo, porque tem muita gente assim, como é que o cara que está há 30 anos fazendo cirurgia plástica? Primeiro, eu sou cirurgião geral, já trabalhei em UTI, sou cirurgião plástico, sou professor da especialidade, membro titular de cirurgia plástica, é professor da especialidade. E a gente foi fazer uma pós em nutriendocrinologia do MEC, com a chancela da Faculdade de Ciências Médicas de São Paulo. Então, quando é que a gente faz suplementação, Gladys? Todo mundo pode fazer? Faz. Mesmo quem está fazendo químio pode? Na verdade, Ana, não se faz nada em paciente que está tratando doenças graves, né? Nem implante se faz em quem está fazendo. Ele primeiro resolve o problema, quer dizer, quimioterapia, um paciente que está com uma neoplasia, ele vai resolver primeiro esse problema da neoplasia dele. Mas a gente sabe que suplementar, e eu não estou falando aqui em droga, estou falando em suplemento, todo mundo eventualmente tem que fazer e nem todo mundo precisa fazer. O que significa isso? O que a gente faz é uma avaliação completa, tanto de bioimpedância, quanto física, quanto um exame clínico apurado, eventualmente com ressonância, tomografia e com hormônios laboratoriais. Então, assim, se você estiver precisando suplementar alguma coisa, nós vamos suplementar. Eventualmente tem paciente que tem homocisteína alta, que aumenta o risco de ter um problema cardíaco, alguns que têm proteína C reativa, então nós vamos usar ômega 3. Muitas vezes esse suplemento não necessariamente é hormônio. Suplemento é uma coisa que a gente deveria estar ingerindo normalmente no nosso dia a dia, e como os alimentos já não são mais os mesmos, e como nós já não estamos comendo de boa qualidade, o que acontece muitas vezes, e na grande maioria das vezes, a gente tem que suplementar. Outra dúvida normalmente do pessoal, Ana, é que nós estamos agora no verão, e eu recebo muitas perguntas até assim, para a caixa da clínica mesmo, né? Que cirurgias podem ser feitas? Pessoal, qualquer cirurgia pode ser feita no verão. Agora, só depende do que você pretende no verão. Quer dizer, se você quer ir para a praia e se expor ao sol, não vai fazer uma cirurgia onde a cicatriz fica visível. Se você quer, eu vejo muitas vezes, eu dou risada, porque diz assim, agora para o carnaval a artista tal e a artista tal, uma semana antes do carnaval fizeram uma lipoaspiração para poder sair na avenida. Vai aparecer mais inchada, né? Porque o resultado da lipoaspiração, ele começa a acontecer 30 dias depois. Para ter um resultado final, leva 3 ou 4 meses. Quer dizer, eu posso fazer uma lipoaspiração durante o verão? Posso. Agora, se tiver um que outro roxo, eu não vou para a praia. Se eu estou esperando... estourar vazio, a gente não tem como evitar, né? Não, e pode pigmentar. Então, um extravasamento de sangue, um hematoma, pode manchar. Mas eu posso fazer durante o verão sem problema nenhum. Mas enquanto eu tiver roxinho, eu não vou tomar sol. Agora, se eu quero que o resultado esteja pronto, não adianta, olha, o carnaval, eu vou sair na avenida no carnaval. O carnaval é dia 15. No dia 8 eu vou fazer a cirurgia. É óbvio que o resultado, não existe mágica. Outra pergunta, as pessoas às vezes querem diminuir o peso com a lipo. Quem deve fazer a lipo? Quem pode fazer a lipo? A lipoaspiração não é para gordo. Tá? Isso é bom deixar bem claro que os gordinhos são loucos por uma lipoaspiração, né? Para tentar resolver o problema, O pessoal acha o seguinte, que a gente vai emagrecer fazendo lipo. A lipoaspiração, na verdade, isso é consenso da grande maioria. Eu não sou dono da verdade, mas a grande maioria dos colegas com quem a gente convive tem o mesmo pensamento. Toda vez que a gente faz uma lipoaspiração visando emagrecimento, o resultado é ruim. A lipo é para aquele paciente que está perto do peso ideal, que tem uma que outra gordurinha localizada. Por exemplo, tem mulheres que são magrinhas, mas tem culote, que é aquela gordurinha na lateral da coxa. Isso aí muitas vezes por herança familiar, ou porque durante uma fase da vida engordaram muito e ali se depositou uma placa de gordura, o que a gente chama de lipodistrofia. Então, essa paciente é uma paciente que está no peso ideal ou próxima do peso ideal, em que a gente vai tirar aquela gordurinha mal localizada. Esse é o paciente ideal para lipoaspiração. A lipoaspiração ela é para dar contorno. Mas e a lipoescultura? Pessoal, lipoescultura é tirar a gordura para enxertar num outro lugar que tem um defeito.
Ah, mas e a lipolaser? Nada mais é do que uma variação da lipoaspiração. Ah, hidrolipo? Nada mais é do que uma variação da lipoaspiração. Não, mas agora eu escutei que tem o vibrolipo. Essas tentativas de vender mágica, vocês têm que abrir os olhos. Porque assim, ó, lipoaspiração é a mesma lipo de sempre. Vibrolipo, lipolaser, hidrolipo, são técnicas que vão favorecer o profissional que já é habilitado, que já tem experiência e que já tem noção do que é uma lipoaspiração, vai fazer com que o profissional tenha mais recurso para ele trabalhar melhor. Uma vibrolipo na mão de alguém inabilitado é muito mais perigosa do que uma lipo convencional. Então assim, ah não, mas é que só o fulano tem, eu canso de escutar isso. É quando só o fulano tem, a coisa já fica meio perigosa, o doutor né? Pitangui não conhece, não faça. Quer dizer, um dos maiores cirurgiões plásticos do mundo não faz, não conhece. Não, mas aquele médico que acabou de voltar da residência, esse é o gênio, ele tem uma técnica que só ele faz. Abra o olho, não existe isso. Lipoaspiração, assim como outras cirurgias plásticas, não são mágicas. E outra coisa, né? Quem vai fazer lipo, é importante saber que quem faz lipo, quem faz cirurgia plástica, é o cirurgião plástico. Ligue para o conselho e pergunta se essa pessoa é cirurgião plástico. Isso é tão importante, né? Porque eu vejo acidentes na televisão, mas está na cara que quem fez não foi cirurgião plástico. 99%, segundo a Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, dos acidentes e das queixas são por profissionais não habilitados. Não quer dizer com isso que eu não possa ter um resultado não tão favorável. Eu não sou mágico. Não, e ninguém acerta o tempo todo, ninguém erra o tempo todo. Só que quem não é especialista tem mais chance de errar mais vezes, né? E quem é especialista tem chance de acertar mais vezes. Mas ninguém acerta o tempo todo, nem erra o tempo todo. Eu te diria o seguinte, que feito por especialista, a possibilidade de você ter um insucesso é pequena. Mas se acontecer de você não ficar satisfeito, feito por especialista, sempre pode ser feito um retoque. Ele sabe arrumar também, né? Ele sabe arrumar ou ele sabe melhorar. Quando feito por um curioso, e a gente cansa de receber isso na clínica, muitas vezes não existe como retornar. Então, assim, eu fiz uma cirurgia de pálpebra onde foi retirado o tecido demais e o olho ficou aberto. Às vezes não dá para corrigir. Eu fiz uma cirurgia de face onde se tirou muita pele ou se lesou um nervo. Às vezes não se consegue corrigir. Eu fiz uma lipoaspiração e ficou cheio de irregularidade, cheio de degrau. Às vezes não dá para corrigir. E a gente porque fica fibrose ali, as pessoas precisam saber que ali cicatriza com fibrose muitas vezes, né? E cada organismo reage de uma forma diferente. Quer dizer, o resultado depende de como é feito, sem dúvida. Depende de como você, como paciente, cuida. Se imagina que também o paciente vai cuidar bem. E de um terceiro fator que independe da vontade do médico ou do paciente, que é como o seu organismo cicatriza. Eu tenho pacientes, Ana, que durante uma fase da vida fazem uma cicatrização fantástica. E uma ou duas vezes, quando fizeram um procedimento, tiveram uma hipertrofia. Por quê? Porque a gente sabe que o cortisol, o estresse, né, pode interferir nisso, que dependendo de como ele cuidou naquela fase da vida, nós vamos ter interferência na cicatrização. Então, não significa que quem nunca teve uma cicatriz hipertrófica, nunca vai ter. Assim como quem sempre teve uma cicatriz de má qualidade, não significa que eventualmente não possa ter uma de boa qualidade. Bom, Miguel, nós vamos fazer um intervalo, até porque nós temos um convidado nosso que vai ajudar a responder suas perguntas, que já está aqui no estúdio, e nós já vamos chamá-lo. A gente volta num minutinho. Seu sorriso está sempre com você. Ali no bairro das Três Figueiras, o Centro Odontológico 590 reúne o melhor para o seu sorriso ficar perfeito. Tratamentos com tecnologia e os produtos mais modernos do mundo. Profissionais especializados, capacitados e treinados em todas as áreas da odontologia. Atendimento personalizado, com carinho, respeito e preço justo. Liderado pela doutora Ana Paula Sorrentino Delvaux, pós-graduada em implantodontia e prótese, o Centro Odontológico 590 ainda reúne doutora Larissa Leite,
especialista em odontopediatria. Doutora Gisela Grande, especialista em cirurgia bucomaxilofacial. Doutora Catra Itápia, especialista em endodontia. Doutora Karine Betiol, especialista em periodontia. Seu novo sorriso está no Centro Odontológico 590, Avenida Carlos Ruber, 590. Olá, tudo bem? Eu sou Laí Ribeiro, sou cardiologista, nutrólogo. Estou aqui para conversar com você sobre a sua saúde. Eu tenho 85 DVDs nessa área. Vou lhe apresentar alguns. Eu tenho aqui Envelhecer Sem Ficar Velho, Modulação Masculina, Modulação Feminina, Melhore seu cérebro, melhore sua vida e mude sua alimentação, mude sua vida. Conhecimento é poder. Você aprende, você vê a diferença que faz, você analisa e quando você for conversar com o seu médico, você vai saber dizer o que você quer. Porque hoje, suplementação faz parte da sua vida. É difícil você ter completa saúde sem fazer suplementação. O solo está contaminado, a água está contaminada, o ar está contaminado. Não tem jeito de você viver só da alimentação. Você tem que aprender a suplementar. Aqui está a linha para você. Tá bom? Boa sorte. Como eu já falei no início do programa, nós estamos fazendo um programa diferente. Agora vai entrar nesse quadro com a gente, nesse próximo quadro, o Vitor, que é meu filho, que trabalha comigo já. O Vitor fez pós-graduação em cirurgia geral no Rio de Janeiro, na Santa Casa. Medicina aqui em Porto Alegre. Medicina aqui. Pós-graduação. Pós-graduação em cirurgia plástica com o Dr. Renato Cavalcante, no Rio de Janeiro. E nós fizemos juntos, Ana, uma pós... Essa é a vantagem de ter filho, eu sei que tu também faz isso com a Ana, muito bom. Né, com a Ana Carolina. E a Ana Carolina só não está presente hoje porque está grávida, e mulher grávida é sempre uma incógnita, né? Ela é muito tímida. Para trazer ela na TV... E está grávida, né? Então é mais difícil a gente conseguir, porque não é tão fácil, tem que se locomover, já está carregando o netinho, a netinha, né? E o Vitor, nós fizemos agora uma pós-graduação em nutriendocrinologia, que eu já falei no primeiro quadro, que muita gente diz assim, mas o que o Miguel está fazendo agora com esse negócio de nutriendocrinologia? Olha, eu gosto de estudar e me permitam poder continuar estudando, não é porque eu sou vovô que eu tenho que parar de estudar e não posso mais procurar me aprimorar. E a gente fez uma pós em nutriendocrinologia e a gente recebeu um e-mail aqui de um colega, que é o Pedro Martins, filho, o Pedro Alexandre, na verdade, que, como tu está lendo ali, Ana, eu faço questão de ler, porque assim, é um colega muito querido, que é atualmente chefe do Departamento de Cirurgia Plástica do Conceição, tá? E ele postou isso no Face da Clínica. Ele é um primo de uma grande colega, da Ana Lúcia Menezes. Ele é primo de uma grande colega. Que diz o seguinte, quero aqui nesse espaço dar o meu depoimento, elogiando o jovem colega Dr. Vitor Sorrentino, a quem encaminhei um familiar que foi atendido por ele com extrema atenção e gentileza, com uma conduta ética impecável. As orientações por ele ministradas estão sendo de grande valia. Olha, isso para quem é pai, e você que é pai ou é avô, sabe o quanto isso é gostoso de escutar. É gostoso de escutar. E a gente tem atendido, Ana, eu sei que tu também tem na tua clínica, nessa nova área que a gente foi fazer uma pós-graduação, que nada mais é do que melhorar a qualidade de vida, quer dizer, suplementar o que está faltando e fazer com que a pessoa envelheça com dignidade. Eu não vou falar o outro nome, que seria o nome correto que se usa nos Estados Unidos, que o pessoal agora pegou implicância com a tradução. Mas eu digo, olha, o que é que eu faço como cirurgião plástico há 30 anos, pessoal? É envelhecer ou é rejuvenescer o pessoal? Ninguém chegou na minha clínica pedindo, doutor, me enche de ruga aqui, entendeu? Então, quando a gente fala que então vamos deixar assim, que é suplementação para melhorar a qualidade de vida. Miguel, tu sabe que isso que tu faz, eu até hoje estava no cabeleireiro e o cabeleireiro que sempre corta o meu cabelo, né, que é o César do Mirage, sempre olha, e estava dizendo, tuas mechas brancas desapareceram minhas mechas brancas. Eu tinha duas bem fortes aqui, porque está na hora de eu pintar o cabelo, dá para ver a cor de baixo, né? Eu tinha duas mechas gigantes brancas. Com o tratamento... Ele parou começou a escurecer meu cabelo de novo. É claro que tu tinha diagnosticado uma somatopausa. Somatopausa, assim, essa concepção da menopausa é uma coisa muito antiga, data lá de 1950.
A gente sofre, quase todas as nossas glândulas são passíveis de sofrer pausas, assim como desacelerações. A somatopausa se refere à pausa do hormônio de crescimento, que o nome que a gente deu, o apelido de hormônio de crescimento, só significa crescimento em criança. A criança, sim, enquanto as epífises ósseas não estão solidificadas, fechadas, aquele hormônio tem uma secreção muito alta e ele tem a função de fazer crescer. No adulto, acontece um declínio muito importante desse hormônio, e tem pessoas que mais, outros que menos. Então a gente tem como, por parâmetros sanguíneos, em sintomatologia também, detectar o que está acontecendo, se acontecer realmente um declínio importante desse hormônio, e suplementar ele. São protocolos muito fechados, específicos, que se faz uma bateria extensa de exames, mas que no teu caso eu a fiz, gente fez. Eu até baixei e fiz todos os exames. Então, assim, ó, a gente usa, mas usa quando bem diagnosticado. E não necessariamente se usa o hormônio, tá? Eu posso usar os indutores, quer dizer, eu posso usar, por exemplo, arginina, glutamina, ornitina e lisina, que são ditos aminoácidos secretagogos, que para quem faz exercício vai fazer aumentar o meu endógeno. Tá, então vamos ajudar aqui as pessoas. O que é secretagogos, porque as pessoas que estão assistindo... Aminoácidos que fazem com que o meu organismo aumente a produção do meu hormônio. Tá vendo? Ó? Entendeu? Então, assim, ó, não, por isso que aqui, quando tu me perguntou, todo mundo tem que usar? Não necessariamente. Muitas vezes, Ana, a gente tem que impedir que o nosso hormônio pelo envelhecimento vire outro, que é isso que dá problema. Ou então, por exemplo, quando eu uso abacate, né? O abacate é rico em glutationa, que é o mais potente antioxidante que a gente tem notícia. Ah, então tem que comer bastante abacate. O próprio abacate... Ele não engorda? O abacate é gordura vegetal insaturada. Isso é um mito. Né? E ele faz com que o meu organismo produza um aumento da minha testosterona endógena. E um abacate batido na salada é bom pra caramba. E saudável, gente. Olha que boa dica. Vitor, tem uma pergunta, eu não achei, eu estava procurando aqui nos meus e-mails, até me desculpa você que mandou o e-mail não citar seu nome, eu nem sei se você gostaria que eu citasse. Mas tem uma das pessoas que mandou e disse assim, eu gostaria que falassem dos hormônios, já que saiu, porque saiu na televisão, no Jornal Nacional, que os hormônios tinham sido proibidos. E ele pergunta assim, eu gostaria que falassem sobre esse assunto. É muito simples falar sobre esse assunto e é muito oportuno também. Vamos produzir hormônio, vamos proibir hormônios, vamos proibir anticoncepcional. O hormônio sintético da pior qualidade, considerado cancerígeno, potencialmente cancerígeno pela Organização Mundial da Saúde. Está proibido também, assim como está proibida a reposição para a mulher, assim como está proibida a reposição para o homem, ou para quem tem hipotireoidismo, são hormônios. Quem tem hipotireoidismo vai viver sem o hormônio da tireoide. Quem está com falta de insulina... Nossa, se proibirem o hormônio da tireoide, estou morta, que eu tenho hipotireoidismo e trato há 16 anos. Tu e 50% da população. Então, na realidade, está proibido para fins... É o seguinte, para fins que não os fisiológicos. Se identificado uma deficiência de X hormônios, o médico deveria ser que nem nos Estados Unidos. Na realidade, o médico nos Estados Unidos, ele tem a função de avaliar se aquele paciente tem indicação disso ou não, e ele é responsável pelo que acontece com o paciente. A gente, como médico, nós temos a responsabilidade, e aí vai muito de ter uma formação adequada para fazer o que está fazendo, de ter um conceito ético mesmo de fazer aquilo que tem necessidade de fazer por fins fisiológicos, para a saúde. Não estamos pensando só em estética. É óbvio que isso é um reflexo. A estética vem um reflexo do que a gente faz por dentro. Não só o meu cabelo mais escuro, mas eu me sinto muito mais ativa. Outra coisa, a Jane Fonda... Ana, não se consegue dar saúde sem dar beleza. A Jane Fonda... Tá associado. A Jane Fonda, que tem 75 anos, ela fantástico. falou, tu viu no Fantástico? Que aumentou o libido dela. Pois então, aí é muito interessante isso. Estados Unidos, lá existe essa liberdade. Eu não posso... Eu costumo dar um exemplo aqui, bem prático, mas vamos pensar o seguinte. A mulher que entra na menopausa, então nós vamos repor a parte hormonal ou modular os hormônios depois que houver um sintoma para tal. O estrogênio exerce mais de 400 funções no seu corpo, mulher que está nos assistindo. A progesterona mais 450 funções. A testosterona 200 funções. A gente sente todas essas funções? É óbvio que não. No caso do masculino, por exemplo, vai sentir a falta de libido. É uma das últimas coisas que acontecem. Assim como a mulher, o primeiro sintoma da mulher da menopausa pode ser um infarto.
não tem mais volta. Então eu não posso esperar acontecer alguma coisa. Quer dizer, o calorão é de menos. É o que atrapalha, eu sei, vocês mulheres, mas para a gente que entende das funções fisiológicas, isso é livro de fisiologia básico, isso é fisiologia. As funções do estrogênio, da progesterona, isso aí tem uma função primordial que não só o calorão, isso aí é um sintoma que está acontecendo que nem em todas acontece, infelizmente, porque se todas sentissem, iam poder aí procurar auxílio. A gente não pode ficar sem uma coisa que a gente nasceu com um determinado metabolismo e imaginar que a gente vai ficar sem esse benefício para o nosso corpo antigamente a gente via até os 50 anos, né? Até 1960 a expectativa de vida era 48 anos. Hoje em dia a nossa expectativa está em 75 e a tendência é aumentar. A gente sabe que já nasceu o ser humano que vai viver 150 anos e não sou eu que estou dizendo não, isso é estatística, isso está aumentando, a Roma Antiga vivia até os 18, segunda metade do século XX ultrapassou os 50 anos, hoje 75 anos. É possível, sim, que vivamos tanto. Agora, imagina uma mulher que vive até os seus 50 anos com 2 hormônios sendo secretados que têm funções primordiais ao corpo dela. Eu vou deixar ela mais 100 anos sem esses hormônios? É incompatível com a vida, sinceramente. Esse é livro de fisiologia. Então, as funções têm que ser repostas. A Jane Fonda, ela estava contando a experiência dela. Linda. E o que a gente enxerga... E ela teve câncer de mama. Venceu o câncer de mama, faz modulação hormonal nos Estados Unidos. Assim como tem uma outra atriz muito conhecida lá, me fugiu o nome agora, que também é uma atriz, ela tem um programa de televisão, ela escreveu livros sobre isso, sobre a parte hormonal. Nós estivemos num congresso onde ela abriu no congresso. Né? Ela é muito bonita. E ela fez a mesma coisa, ela venceu um câncer de mama e hoje ela não está pensando assim, eu não vou viver mais. Não, eu vou viver com aqueles hormônios que eu tinha. Se forem iguais aos do meu corpo, não tem problema nenhum. Eu tenho pacientes, inclusive, que relatam isso, né? E é uma coisa interessante, porque ajudar uma pessoa, consequentemente, leva a ajudar o outro companheiro do casal. Porque tu imagina tu aumentar o libido, e aumenta de fato o libido de uma senhora, de uma mulher, e aí de repente o marido vai querer também acompanhar, né? Então isso tem que ser bem conversado, inclusive, para não acontecer desfechos desastrosos aí dentro dos casais. Ana, eu tenho uma paciente com 83 anos, que o neto dela disse assim, pô, Miguel, eu tenho que ir lá para ver o que acontece, porque assim, minha avó agora, quando eu fui comer com ela umas 2, 3 anos, meu neto, eu estou sonhando de novo que eu estou tendo uma vida sexual. Eu tenho mulheres, Ana, de 70 e tantos anos, que tu diz assim para elas, olha, dona fulana, como é que a senhora está? Não, doutor, o único problema é que agora eu estou sonhando, eu estou tendo sonhos que eu estou tendo uma vida sexual. Bom, então a senhora quer que eu tire? Não, doutor, por favor. Quer dizer, o que mal tem, nós temos fotografia, o Vitor postou no site da clínica, com o Dr. Jeff Life, que de forma pejorativa, em matéria que a gente vê que é uma matéria horrorosa, que fizeram, uma matéria paga que saiu numa dessas redes de televisão, chamando o cara de vovô super-homem. Qual é o vovô que não quer ser super-homem? Eu sou vovô. Porque eu sou vovô, eu tenho que ficar sentado numa cadeira. Agora vou ser vovô 2 vezes. Então, em vez de uma muleta, eu tenho que ter 2. O cara tem 76 anos de idade, Ana. Tenho foto dele postada do meu lado, do lado do Vitor. O braço do cara é o dobro do meu. Daí tem foto dele com 54 anos. Obeso, barrigudo, infartado. Teve que colocar um stent. Fez diagnóstico de diabetes. Tá? E tem hoje, nós tiramos foto abraçado do cara. 76 anos, 76. Né? O cara deu 12 horas de aula de pé. Ele subia e descia do palco como um moleque. Medicações em uso? Nenhuma. Nenhuma medicação. Nenhuma medicação, só suplemento. É impressionante. Então, assim, se isso aí não é qualidade de vida, eu não sei o que é. Sinceramente, não sei o que é. E dos hormônios que a gente estava comentando, o GH, que é o hormônio de crescimento, é um dos únicos que tem a capacidade de reversão de sintomas. Não, e é maravilhoso. Eu que estou usando, tenho que testemunhar, é maravilhoso. E deixa eu só te contar um dado sobre o que eu falei, que um primeiro sintoma da mulher pode ser o infarto. O que acontece é que até os 50 anos de idade, para cada 20 homens que infartam, é uma só a mulher que infarta. É uma doença eminentemente masculina. Dos 50 aos 60, já vira 5 para 1. A cada 5 homens que infartam, uma mulher infarta. 60 em diante, vira 1 para 1. Que é a única coisa que acontece com os 50 anos. Perda hormonal. Perda hormonal é um absurdo a gente pensar que a gente vai esperar um sintoma que pode matar alguém.
Então, isso é claro, sim, existem protocolos rígidos, né? A gente não está brincando aqui, não é a panaceia, a gente está falando sobre uma coisa muito séria. Deveria o que ser a gente discutida, faz, né? Na clínica, e o pessoal que tem passado por lá, haja visto o depoimento desse colega médico, cirurgião plástico, né? É com estrito rigor, quer dizer, é um exame clínico apurado, onde a gente faz uma bioimpedância para ver até o que tem de massa magra, massa gorda, quantidade de osso, hidratação, exame laboratorial. E alguns pacientes, a gente vai além disso. São pacientes que fazem tomografia, o paciente tem condição, né? E não se faz nada assim, eu acho que. Hoje em dia, pessoal, o médico não tem mais como mentir para paciente. Se o paciente digitar ali Google Acadêmico, ele vai ter os trabalhos. A gente reconheceu o erro, eu reconheço. Porque eu só consegui melhorar, eu já não conseguia mais dormir, eu roncava de noite, eu estava ficando estendido, eu só consegui perder peso, estabilizar e melhorar minha saúde com suplementação. Que, infelizmente, mudar paradigma é uma coisa tão difícil, ainda mais na área médica. A gente bota na cabeça aquela história, ovo faz mal, ovo aumenta... Onde é que está escrito isso? Eu incomodei tanto tempo meu marido que não podia comer ovo por causa do colesterol. Hormônio da câncer. Então o jovem tem que ter câncer, né? E assim, o hormônio do crescimento, isso é um perigo. A gente já trouxe pediatra aqui, que disse que para criança com baixo crescimento e com problema, minha filha tomou muitos se usa altas doses. Quer dizer, tu quer alguém mais imunodeprimido do que uma criança, né, um recém-nascido com baixo crescimento, se aumenta imunidade de aidético com o hormônio do crescimento. Ah, tá, mas eu que estou bem e que estou perdendo, não posso fazer uso, não posso lançar mão disso. Ah, mas é que para a tua idade, na tua idade, o hormônio... é o que o Vitor falou. Pessoal, que bruta falsidade, né? Quer dizer, se usa anticoncepcional, que não é nem o hormônio que a pessoa tem, é uma coisa parecida, porque não existe patente dos hormônios que a gente tem, e está provado que anticoncepcional tem o mesmo grau de risco, isso aí é da Organização Mundial de Saúde. Pois é, que notícia esquisita, né? Está Tabaco e proibido asbesto. o uso do hormônio. Eu estava ferrada que tem hipotireoidismo. Né? Então assim, não, mas é que eu não quero que ela tenha filho. Ah, bom, mas então tu quer que ela tenha um câncer de mama, um câncer de útero, de ovário, isso não tem problema. Agora, se eu disser assim, não, vou suplementar com o que ela não tem, isso é um problema. Que falsidade, né? Desculpa te interromper, é que só falta um minuto e eu queria responder o último e-mail. As pessoas têm ligado, Vitor, por causa da tua capinha do celular. Ó, tem mandado tanto e-mail, depois que tu entrou, eu recebo, enche a minha caixa de e-mail querendo saber da capinha do celular. Deixa eu dizer uma coisa. Não é a gente que vende não, tá? Não, a gente não tem nada com isso, é só respondendo e-mail de vocês. Deixa eu já mandar um recado, né? Eu, através do programa também, eu estou recebendo, acho que, olha, deve ser uns 50 e-mails por semana do Brasil todo e gente de fora do Brasil também, que assistem não só pelo canal aqui do Rio Grande do Sul, mas assistem pela internet também os programas. Infelizmente não consigo, deixa eu já me desculpar, impossível de responder todos os e-mails aí. À medida do possível, os mais importantes, a gente tenta orientar, fez esse ajudar. programa para tentar resolver isso. Tentar resolver, podem mandar que a gente até coloca programas às vezes para falar sobre os temas. Essa capinha de celular, para quem não lembra ou para quem não assistiu, ela protege contra a radiação do celular, contra os raios, contra a poluição eletromagnética. Então a gente coloca aqui, não coloca o celular em contato direto com a minha cabeça, e esses raios são retidos aqui, comprovadamente, nessa capinha que tem fios de prata. Não tem nada a ver comigo, é um geobiologista de Minas Gerais que desenvolveu. E o telefone dele, vou passar, 031, anote, né? A gente sempre fala para você trazer seu caderninho, 031 37 85 81 39, de novo, 031, que é o código de área, 37 85 81 39. Vou fazer melhor. Próximo artigo que eu escrever sobre isso, no meu blog lá, www.drvictorsorrentino.com, eu vou escrever ainda, está em andamento, um artigo sobre toda essa problemática de celular, que você acha que não tem problema nenhum, celular, rede de internet, como a gente conseguir manejar isso aí para não fazer tão mal para a gente, e vou deixar disponível o telefone desse rapaz que vende lá. Então, a gente quer agradecer a companhia de vocês, a gente pretende mais tarde fazer um outro programa para responder os e-mails, como eu falei, a gente agradece a participação de vocês, é isso que faz o nosso programa ser tão divertido e tão bom, e a gente se encontra no próximo sábado.